Vídeo de comunidade de volta na área depois de alguns anos, galera. Tô trazendo aqui esse quadro de volta, um quadro de perguntas e respostas, né? Que eu chamo de comunidade, onde vocês perguntam o que o coração de vocês manda. Eu fiz um post lá na aba comunidade, certo? Vocês encheram de perguntas lá, eu selecionei as mais legais para responder aqui. Eu não pensei muito sobre elas, vou tentar responder de forma espontânea aqui, tá? Não precisa fazer pergunta apenas de Kingdom, pode perguntar o que você quiser. Então, se você é novo aqui no canal da Unidade, aqui nós falamos de Kingdom, o melhor mangá da atualidade já há 4 anos, tá? E o canal tá crescendo, o YouTube está começando a recomendar os vídeos de Kingdom, quem diria, galera? Então, você tá fazendo parte disso, nos ajude a nos tornar uma unidade de 10 mil homens se inscrevendo aqui no canal, beleza? Então, agora sim, bora para a primeira pergunta aqui. O que você acha do fato de Kingdom, a história nos é contada da perspectiva dos vilões e que o roteiro é tão bom que faz a gente torcer pra eles? Então, esse aqui é um dos grandes trunfos de Kingdom, tá? Na última década aí, as histórias, né, séries e filmes, né, as obras em si que fizeram mais sucesso na cultura pop foram as obras que trazem o aspecto dos personagens cinza, ou seja, né, personagens que você não consegue estabelecer se eles são bons ou se eles são maus, tá? Na verdade não faz diferença, porque eles representam mais ou menos a característica da humanidade como ela é, né? Então, se você for ver bem, Game of Thrones está cheio de personagens assim, o Breaking Bad, né? O Walter White, ele é assim. A gente tem também o Thanos, né? Que também é esse mix. São personagens que eles são maus, mas você consegue entender por que eles estão fazendo o que eles estão fazendo, né? Às vezes dá até pra confundir você, né? De assim, pô, mas ele tá certo, se eu fosse eu no lugar dele, talvez faria a mesma coisa, entendeu? Então, esse tipo de personagem cinza, a gente se identifica muito e Kingdom faz um excelente trabalho, né? A gente sabe historicamente que o Heisei, ele é representado como um tirano, né, um imperador realmente muito autoritário, né, como os que a gente viu aí na história contemporânea, você sabe do que eu tô falando, mas Kingdom dá indícios de que ele vai ser representado dessa forma, mas não que ele realmente seja uma pessoa ruim, né? A gente já tá caminhando para ali indícios de que ele fala, não, eu não me importo de ser retratado assim, o que me importa realmente é terminar o meu objetivo. E Kingdom faz isso muito bem, né? Com personagens como Hiboku, que é um arquétipo super heróico, mas é o antagonista nosso, né? O Shin, que é o protagonista, mas está no time que a gente torce, mas muitas vezes ele está abaixo de personagens vilanescos, né? Então esse mix aqui de personagens cinza em Kingdom é um dos trunfos da obra. Quando o Shin vai trocar a armadura? Pois é, galera, caramba, a gente tá entrando num arco novo aí, né, o arco da invasão de Han. A gente já viu o Shin, né, com a sua recém-promovida ali, unidade Rishin a 60 mil homens, que o cai como general, né, e o Shin não trocou de armadura. Muitos de vocês perguntam quando o Shin vai trocar de armadura. Eu, particularmente, acho que isso só vai acontecer quando o Shin se tornar um grande general, tá, galera? Isso só deve acontecer lá para a invasão a Shu, beleza? E, assim, eu acredito realmente que já vai ser aquela armadura lá que a gente vê na página 1 do capítulo 1 de Kingdom, tá? Que é uma mistura ali de todos os generais que o Shin serviu. O Sen, né? A glaive do Woke, o escudo do Duke Ryo. Só gostaria de ver qual será, né, a referência ao Kang. Vamos ver. Qual a importância do inglês na sua vida? Tô começando a estudar agora. Qual a motivação para estudar? Excelente pergunta. Eu chamo você mentalmente de Jinban. O que acontece, galera? Eu sou um nerd raiz, tá ligado? Então, eu sempre joguei RPG, Magic, Pokémon no Game Boy, muito videogame também, joguei muito Ragnarok em servidores americanos na época. E eu, assim, durante a minha adolescência, eu e os meus amigos, a gente conseguia
ler, entender e até escrever inglês muito bem, mas a gente não sabia falar, certo? Só que devido a uma reviravolta na minha vida aí dos 17 aos 20 anos mais ou menos, eu fiquei tão pobre, galera, eu era tão pobre que eu tive uma oportunidade, né, eu meti o louco no currículo, coloquei que eu tinha inglês ali fluente, não tinha, mas eu meti o louco, fui chamado para uma entrevista para ser um analista bilíngue de helpdesk, TI e tal, tá? A entrevistadora, a galera do RH não falava inglês e o meu superior na época, que seria o chefe que me entrevistou, também não falava inglês, tá? Então eu apenas menti, eu falar a real aqui, menti que eu falava inglês e acabei entrando na vaga. Isso foi muito importante para mim, porque aos 20 anos ali, o salário que eu ganhava de R$500 ali quintuplicou, né, por causa desse inglês. E na prática, galera, a minha equipe toda não falava inglês, então eu meio que aperfeiçoei, eu aprendi a falar inglês trabalhando nesse trabalho, tá? E ora, vejam só, isso faz 16 para 17 anos atrás, tá? E desde então, todas as minhas funções e os meus trabalhos e os meus cargos foram como bilíngue, tá? E isso me projetou, né, para onde eu estou hoje trabalhando até agora. Então, assim, inglês, cara, essencial. Você quer um exemplo? Hoje eu trabalho para uma empresa super conhecida que todos vocês aí sabem qual é, cuja dona é chinesa. E esses chineses, eles vêm pro Brasil com uma certa frequência, certo? E graças ao inglês, eu consigo perguntar coisas diretamente de Kingdom, da China antiga, diretamente para a fonte, para chineses, tá? E muitas das coisas que é representado e retratado aqui em Kingdom, eles conhecem porque eles estudam na escola, certo? E isso só é possível porque eu tenho inglês ali, ó, afiado. Então, cara, vocês não perdem nada, pelo contrário, vocês devem ter o inglês ali como recurso de vocês. Isso vai abrir as portas do mundo inteiro, até questão de conteúdo mesmo na internet e canais gringos para vocês curtirem, tá? E assim vocês não fazem ideia de quantas oportunidades, quantas portas vão se abrir se você tiver. Vão fundo. Quantos anos você acha que Kingdom vai terminar, certo? Então essa é uma pergunta que eu pensei um pouco sobre ela, e considerando que Kingdom é de 2006, né? A gente já tem aí 18 anos de obra, eu fiz a conta certa? Acho que sim. E a gente tá começando, né? Começando a expansão de Qin, né, na campanha de conquistar a China toda. Então, tentou Rizal, deu ruim, né, e agora vai para Han. Então, assim, ó, considerando que foi 18 anos para começar, eu diria que a gente tá mais ou menos na metade, 55%, talvez, da história. Então, eu diria que seria pelo menos mais 18, 20 anos de Kingdom aí, tá? O Hara, ele é relativamente novo, né? Tem muito chão pela frente. Então, se a gente considerar aí que a gente tá no 800, né? The Kingdom deve ter por volta ali de 1500, 1600 capítulos. Mangás como Hajime no Ippo estão ali por volta de 1300, eu não me engano. E é um mangá dos anos 90, então eu acho que Kingdom está por aí. E não se preocupem, muito em breve, Kingdom vai ser o único mangá de alta qualidade, junto com One Piece, que vai estar rolando aí. Não tem nada parecido rolando. Acredita que as crueldades que o Eisei cometeu na vida real serão retiradas ou removidas da obra? Manda um salve pro meu gatinho filhote com o nome da lenda Rishin. Um salve para o seu gatinho filhote chamado Rishin. Fun fact aqui, eu quero ter um cachorro no futuro e o nome dele também vai ser Shin. Ele tá no meu painel de visualização, é uma das minhas metas de vida, tá? É por isso que eu selecionei essa pergunta aqui. Eu acredito que sim, o Hara não vai isentar o Eisei das suas crueldades. A gente já tem indícios sobre isso na obra, como eu respondi na pergunta anterior. Eu só acho que ele vai equilibrar, ele vai fazer um mix sobre essas crueldades aí, e a gente vai conseguir compreender, né, a aflição e o conflito interno do Eisei para poder realizar essas coisas.
Fala, general, tudo bem? Nos capítulos atuais de Kingdom, Eisei decreta o serviço militar obrigatório. Tava aqui pensando se finalmente o restante do exército do Kanki irá entrar na unidade Rishin ou vão voltar a ser bandidos. Excelente pergunta, eu cheguei a mencionar isso no capítulo anterior. Agora os oficiais de Kingdom estão mapeando basicamente todo mundo que está dentro do território de Kin. A gente entende que o que restou do exército do Kanki, que está sendo liderado ali pelo Maron e o Ojiko, eles ainda estão em Kin. Então, se de alguma forma ali o governo de Kin conseguir encontrá-los e ali obrigá-los a servir ao governo, ao estado, à corte de Kin, por ser o covarde que é, o Maron vai tentar se refugiar, se bandear ali, justamente para a unidade Rishin, para que ele não faça o que ele não queira. Então, essa possibilidade me hypou demais. Excelente pergunta. Pretende fazer outra tier list de Kingdom? Sim, galera, a proibida, a criminosa tier list de Kingdom, tão famigerada, onde vários erros foram cometidos, ela precisa ser atualizada. A gente já tem aí personagens que foram apresentados de lá pra cá, que vão simplesmente pro tier S. Estamos falando do Shibashou, com certeza, tem o Kansaru, tem ali qual é o nome dele? O Manu de Juco, lembra? Né? Então a proibida tá pra voltar aí, me aguardem. Opa, filhão, na sua opinião, o Kansaru aceitaria se juntar ao Ousen ou iria preferir voltar pra Seika? Galera, eu tenho aqui a sensação de que o Hara não investiu tanto carisma, tanta honra, tanto character design, né? E ali hype no Kansaru para colocar ele na gaveta de vez. Eu realmente acredito que o Kansaru vai voltar e ele pode vir a voltar servindo Kin. Talvez, quando ali a nova invasão Asao ocorrer, quando o Shibashou e Hibuku forem derrotados, né? E, assim, considerando também que existe um link entre o Kansaru e o Soou, tá lembrado? Então eu acho que sim, ele pode se juntar a Kin. E talvez, sim, pode ser que seja ao exército do Ousen, né? A gente sempre viu o Ousen tentando recrutar, né, novos generais aí ao longo da história e sem conseguir, né? Claro que ele recrutou ali o Soou, né, o Denrime, o Ako no passado, mas eu acho que o recrutar o Kansaru, galera, aí sim vai potencializar o exército do Ousen para ele fazer uma batalha histórica, tá? Uma batalha histórica que tá para acontecer lá na campanha de Shu. Se você manja dos spoilers históricos, você sabe que batalha é essa. Quais os personagens mais notáveis de Kingdom que realmente existiram? Como mais notáveis, considero personagens que têm a patente acima de capitão de unidade, se preferir pôr na lista de cargos políticos. Pô, a lista não vai rolar, Lucas, mas nessas conversas que eu tenho com os meus colegas da China, eu mostro alguns nomes, né? Eu já mostrei por algumas vezes alguns nomes grandes aqui de Kingdom, e o que eles mais reconhecem, por vezes, tirando o Xinti Huang, né, que é o Yang Zheng, ou o Eisei, aqui de Kingdom, eles conhecem o Wang Jian, que é o Ousen, eles conhecem o Renpa, que é o Lian Po, que é muito famoso lá na China, eles conhecem também o Mouten, na verdade só um deles conheceu o Mouten, né, porque para quem não sabe, o Mouten, ele é o responsável, digamos assim, pela uma das 7 maravilhas do mundo. Eu só vou deixar essa dica aqui. Tirando isso, assim, personagens como o Shin, né, como o Oki, Kyokai, existem evidências de que eles realmente existiram, mas a galera lá na China não conhece muito eles não. Grande Paulo, eu fico impressionado como absolutamente todos os capítulos de Kingdom são ótimos. Todos os arcos são incríveis e ser um mangá sem pontos baixos. Pra mim, é o que mais me fascina. Se você puder destacar o motivo, qual seria o maior destaque do mangá como um todo pra você? Boa. Muito bom comentário, tá?
Eu não falo, galera, do fundo do meu coração, eu não falo que Kingdom é o melhor mangá da atualidade à toa. Não falo, tá? Eu acredito, do fundo da minha alma, que Kingdom só perde para One Piece no questão de trama. Nenhuma outra obra ganha do roteiro de One Piece. Mas todo o resto, Kingdom está no mesmo patamar ou para cima, tá? Você pediu para mencionar o maior destaque de Kingdom, eu vou te falar vários, tá? O ritmo de Kingdom é insuperável. Nenhum outro mangá tem o mesmo ritmo, eu digo cadência, eu digo de, coisas acontecendo, história indo pra frente, a galera aparecendo, personagens sendo aproveitados, né? Personagens ali tendo o seu momento de destaque, tá? O Yasuhisa Hara utiliza muito bem ali o seu ranking de personagens e quase todo mundo tem um momento de brilho aqui. Você pode ver aí. Então o ritmo é uma coisa, arte é outra coisa, tá? O One Piece, por exemplo, não é conhecido pela sua arte, né? E assim, se você vê aí os mangás mais famosos da atualidade, até que Boku no Hero tem uma arte legal, mas por vezes páginas duplas não dá pra entender o que tá rolando, aquelas explosões do Bakugou lá, aquela mistura de fogo lá do Dabi com o filho do Endeavor lá, também fica muito confuso, né? Não é top tier. Cara, Jujutsu Kaisen eu não acho que tem uma arte da hora também. A única arte que tá acima de Kingdom hoje, eu acho que é o One Punch Man. Terceiro, ação, né? Não tem como, tem que usar o One Piece como parâmetro. Eu acho que o One Piece peca demais em ação. Às vezes nem é só confuso a ação, porque são de arte também, escala de personagem, escala de poder, é bem confuso, mas também tem muita luta, muita batalha em off-screen One Piece, isso me brocha demais. Eu acho que a única obra que tá ao patamar de Kingdom aqui em duelos, batalha de verdade, é Solo Leveling, que inclusive já acabou, tá? Porque as outras, nem Jujutsu Kaisen... Cara, Jujutsu Kaisen é uma bagunça inacreditável. Eu demorei eras pra entender o poder do Gojo apenas. Só que tem outros lá que, cara, simplesmente meu cérebro derrete, eu desisti. Eu só leio e vou passando pra frente, porque não dá pra entender. Então, já mencionei alguns e tem outros. Dá pra gente falar aqui, dá pra a gente falar de hype, né? Todos os capítulos são bons, etc. Qual a sua opinião, o personagem menos aproveitado na obra? E quem nesse chamamento novo pode aparecer para brilhar na unidade e nos outros exércitos que estão participando? Lembrando que tem o Ohon contra o Wei na contenção. Valeu, amo o canal. Valeu, cara. Então, cara, muito doida essa pergunta, porque eu acabei de revisar o capítulo 803 e a minha resposta para essa pergunta está no capítulo 803, que é o personagem menos aproveitado na obra. Para mim, é um dos meus personagens prediletos, que é o Kano. O Kano é aquele emblemático personagem, né, que na derrota ali do Fuki, né, de Zal na batalha de Baiô, foi ele que bradou: a flecha do meu senhor já chegou. E a força, né, a velocidade do Kano naquela batalha específica me encantou demais, tá? É o Kano também que, junto com o Rokuomi, derrota os elefantes lá na batalha de coalizão, lembra? Então eu acho ele um personagem irado, que voltou agora, que vai estar participando da invasão a Han, tá? Então, respondendo a sua pergunta aí, Luiz. Quais os seus duelos favoritos que não sejam os do Shin? Excelente pergunta, eu preciso pensar um pouco aqui sobre isso. Eu gostei muito do Manu contra o Mobu, né? O Manu derruba o Mobu sobe no cavalo de novo, derruba o Manu de volta. De novo, o Mobu contra a Kamei, isso aí é histórico, mano. Eu lembro do hype, eu lembro onde eu estava e o que eu tava fazendo, ou prestes a fazer, na época que eu tava lendo Mobu contra o Kamei. Isso me marcou demais. Eu falei, cara, mano, essa obra não tem como. Gosto muito também do duelo do Ohon contra o Conde Shi, lembra? E o Conde Shi, ele era, a lança dele
era mais potente, tinha mais força do que a do Wuhan, só que a do Wuhan era mais precisa, e por muito detalhe, pouco detalhe ali, o Wuhan conseguiu ganhar do Conde Shi, né, usando a farpinha da lança do Wuhan, que tem uma farpinha assim, né, um triângulo tem uma farpinha, ele usa aquela farpinha para desviar a lança do Conde Shi que ia matar ele, e com esse desvio ele consegue furar o Conde Shi, né, com a sua lança. Achei aquilo lá incrível, gostei demais. E assim, para fazer um top 3, adorei o duelo ali do Giaga contra a Shiryu. Achei, mano, o duelo mais brutal aqui de Kingdom, cara. É uma das thumbs mais bonitas do canal também. Achei muito foda. Explique a nobreza em Kingdom, os níveis de nobreza. Então, galera, aqui o que eu sei, né, existe, assim, os níveis de nobreza, eles são utilizados ali na Europa medieval, na época da monarquia. Aqui em Kingdom não é exatamente do mesmo jeito, mas ali traduzindo ali, né, principalmente do japonês pro inglês, o inglês para o português, a gente percebe que há indícios ali dos graus de nobreza, né, que fazem referência à Europa. Tô falando lá do primeiro grau de nobreza, que é barão, depois de barão, se eu não me engano, é visconde, depois é conde, marquês e daí duque, certo? E duque a gente tem, já apareceu vários personagens que tem o grau de nobreza de duque. Lembra lá dos 3 generais do Koushou, lá de Zhao? Todos eles tinham o sufixo Kou no final do nome. O Kou em Kingdom, ele é um grau de nobreza duque, que é o grau máximo de nobreza antes de você ser da realeza, né? Ser um príncipe ou um rei, tá? Então é o grau de nobreza que você consegue atingir pelo ali os seus feitos militares, beleza? Em King, galera, eu só me lembro de 2 generais que tem esse título de duque. Um é o Duque Ryo, certo? Que esse Duque Ryo não é a tradução que a gente usa hoje em dia, tá? Isso foi uma tradução ali que veio, né, desde ali dos anos passados, que foi feito ali pelas scans da época, que a gente usa até hoje, mas se fosse nos dias de hoje, a gente traduziria o nome do Duque Ryo como Ryoko, certo? Porque o Duque Ryo não tem nome de família, então o nome dele é só Ryo, Biao, que nem o Ryo lá que cresceu com o Shin, né? O sósia do Eisei lá, que deu espada pro Shin, tá? Então, se você vê o anime, o Duque Ryo é chamado de Ryoko, tá? Assim como os 3 generais lá do Koushou também, tá? Gaku Hakuko, lembra? E existe outro personagem aqui de Kingdom que também tem o Ko na frente do nome, que é o Ryoko, tá? Se você não lembra, o Ryoko, ele é um dos generais do exército do Shoryukun, tá? Ele também tem esse grau de nobreza aí. Por que você não faz um canal com spoilers históricos? Seria muito legal. Quem é os 5 personagens mais fortes pra você atualmente na obra? Boa pergunta, tá? Então, ó, Shibashou tá é o mais forte que a gente já viu, tá? O Hulken 2.0, ali bateria de frente, e esse pá venceria do Renpa, que pra mim vem na segunda posição, tá? Depois eu diria Manu, Mobu juntos ali na terceira posição. Depois eu acho que é o Gekishin, lembra dele? Ele é um dos sobreviventes dos dragões de fogo de Wei lá. É um cara que mandou o Shin, galera, mandou o Shin voando com um golpe só, tá? E em quinto eu colocaria o Tou, tá, galera? Ó, o Tou é descrito como a maior força ofensiva que já foi visto, tá? Isso foi dito, se eu não me engano, pelo Jukuo lá, aquele estrategista de Juku. Qual é a fruta mais gostosa na sua opinião? Manga.
E aí, curtiram o formato? Se vocês curtiram de verdade, eu preciso que esse vídeo bata 300 likes, aí eu vou começar a trazer esse vídeo com mais recorrência, talvez mensalmente, vamos ver. Tô ficando por aqui, mantenha a sua chama acesa aí. Tchau!